Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a aula 3 e hoje nós vamos falar sobre o zodíaco astrológico. É importante a gente entender que a astrologia e a mitologia já existiam na Babilônia há cerca de 6.000 anos atrás. Depois da Babilônia, tanto a astrologia como a mitologia foram muito influenciadas pelo Egito Antigo, através da utilização dos astros, tanto para a geolocalização das pirâmides, né? Também pelo seu vasto panteão de deuses mitológicos, metade feras, metade humanos. Como nós podemos ver aqui nesta imagem, nós temos os 12 principais deuses egípcios. Notem aqui nós já temos uma referência já muito antiga desta questão do número 12. E nós vamos ver isso em muitos lugares, em muitos locais, essa referência ao número 12. Os 12 signos zodiacais, os 12 trabalhos de Hércules, enfim, nós temos muitas e muitas referências com relação a isso. Os 12 apóstolos, né, tudo isso remete a esta antiga e sagrada numeração do número 12. Bom, é importante entender que todo este conhecimento babilônico, egípcio, chegou ao nosso conhecimento através dos pensadores e escritores gregos. Muitos filósofos gregos iam beber na sabedoria egípcia e, no seu retorno, acabavam incorporando estes conhecimentos à cultura grega. Aristóteles, Platão, Sócrates são exemplos disso. Afinal, a gente também tem que lembrar que Alexandre o Grande, o maior conquistador do mundo antigo, era grego, e uma das suas colônias, uma das suas possessões que ele acabou conquistando foi o Antigo Egito. Lá ele fundou a cidade de Alexandria, a Biblioteca de Alexandria, onde muitos desses gregos e outros sábios de outras regiões do mundo conhecido, né, iam beber e estudar esse conhecimento. Claro que a astrologia e a mitologia greco-romana foram influenciadas, num primeiro momento, pela própria mitologia egípcia. Acontece que a filosofia humanista e racional dos gregos não se ajustava a um panteão de deuses que eram animais, ou então metade homens e metade animais. Então, eles são transformados em uma mitologia de deuses que são semelhantes aos humanos. Além de serem deuses, além de eles terem poderes sobrenaturais, eles tinham características muito parecidas com as dos humanos, tanto nas suas questões de qualidades, como nas suas questões de caprichos e até de certos defeitos. Então isso é muito interessante a gente entender. Nessa pintura aqui, nós vemos uma representação dos 12 Olímpicos, ou seja, é uma representação dos 12 principais deuses da mitologia greco-romana. Quem são esses 12 deuses principais? Ou, digamos assim, essa seleção de 12 e mais alguns deuses. Nesta ilustração, nós vemos ali, sentado em seu trono, o Zeus, né, ou também chamado de Júpiter pelos romanos. E esse Zeus nós podemos identificar porque Zeus, ou Júpiter, sempre está uma águia, ou então os seus raios, seus poderosos raios,
E a gente pode ver também que na figura ele está com o pé sobre o globo terrestre. Essas representações, quando um deus está com o pé ou com a mão sobre o globo terrestre, ou muitas vezes segurando esse globo terrestre, esta simbologia representa o poder. Ao lado de Júpiter, nós vemos ali o Poseidon, ou o Netuno, com o seu famoso tridente, deus dos mares. E ao lado está o Hades, ou também conhecido como Plutão pelos romanos. Aqui também nós podemos ver que aos pés do Hades, aos pés de Plutão, está o cão Cérbero, o famoso cão de 3 cabeças que não deixa os vivos entrarem nos mundos dos mortos e nem os mortos saírem deste mundo. À frente desses 3 deuses que são irmãos está Afrodite, ou Vênus. E ela está com seu filho, né, que para alguns é o famoso Cupido, ou para os gregos, Eros, que era o seu filho. E depois nós temos mais no canto à direita, em primeiro plano, nós temos Hera, ou Juno, na mitologia romana, que é a esposa de Júpiter, é irmã dele, mas também é a esposa de Júpiter. E ela também, mesmo que aqui na gravura não dê para verificar muito bem, porque eu acabei desfocando ela, mas ao seu lado está o pavão, que nós vamos entender qual é essa simbologia toda do pavão, ao lado da Juno. Atrás de Júpiter e da Juno, nós temos Atena, mais no canto, Atena, ou também chamada de Minerva, que é filha de Zeus, uma guerreira, né? E nós vemos ela com a lança e com o capacete. E ao seu lado está Ártemis, ou também chamada de Diana pelos romanos, e que tem em sua testa a lua crescente, que representa muitas situações na mitologia relacionadas com o poder lunar. Já do lado esquerdo dessa ilustração, nós vamos ver, num primeiro momento, nós temos ali o Ares, ou Marte, que é o deus da guerra, ele todo paramentado ali, com seu capacete, com sua lança e o seu escudo ali no chão. Ao seu lado nós temos o jovial Hermes, também chamado de Mercúrio pelos romanos, que é o mensageiro dos deuses, é um tipo de estafeta do Júpiter. E ao seu lado temos Apolo, que é o deus da beleza, o deus do sol, muitas vezes, que também vamos comentar sobre ele ao longo do nosso curso. Sentado mais à frente nós temos, quase que deitado ali em um primeiro plano, é o Hefesto, ou Vulcano também, que ele é filho de Hera, é filho também da Juno, né? Hera e Juno são a mesma coisa, uma é grega e outra é romana, que é o deus artesão, ou deus que trabalhava no Olimpo, né? Era um dos poucos deuses que efetivamente trabalhavam, batiam cartão ponto lá e fabricavam as armas e todos as grandes ferramentas e os grandes equipamentos do Olimpo. Aí nós temos o 12º deus dessa ilustração, é o Hércules, ou também chamado de Heracles para os gregos. Aqui ele está, né, com a sua tradicional clava, e muitas vezes o Hércules ou outros deuses, eles acabam sendo substituídos, dependendo da situação, por um ou outro deus, né? Dependendo de cada autor e de cada artista, nós temos essa alteração. Normalmente o Hércules ele é substituído pelo Dionísio, né? Entra em campo Dionísio, ou também chamado de Baco,
ou muitas vezes também a Ártemis é substituída por, por Vesta, que também é uma deusa interessante de se entender e que futuramente talvez para a questão astrológica vai ser também bastante importante. É claro que existem outros deuses e figuras míticas associadas à astrologia, mas esse panteão de 12 ou 14 deuses são a Cosa Nostra, digamos assim. Esta corte faz parte da família de Júpiter. Muitos são irmãos, outros são filhos de uma figura primordial que é o próprio Júpiter. Depois nós vamos ver ainda que existem outros deuses importantíssimos, como eu comentei, para a astrologia, que são Urano, Saturno, e que são, respectivamente, o avô e o pai de Júpiter. Então, é dentro mais ou menos desse círculo que nós vamos estudar a mitologia e a astrologia. O que nós vamos estudar neste módulo e em outros módulos do curso de mitologia e seus arquétipos astrológicos são basicamente os mitos zodiacais e planetários, assim como também outros mitos que nos ajudarão a entender o simbolismo astrológico, muito além dos clichês astrológicos conhecidos. Quem compreende mitologia e como ela está presente em cada símbolo astrológico, alcança uma amplitude e profundidade muito maior no entendimento e na interpretação astrológica. Isso não tem preço, efetivamente. Muito bem. O zodíaco. O zodíaco significa a roda da vida. Vem de zoe, vida, e não de zoo, animais, que muitas vezes alguns confundem, principalmente alguns astrólogos, o que não deveria acontecer. Existem dois zodíacos. Um deles é o sideral, que tem as constelações como base e é usado na astrologia védica, principalmente, e para o cálculo das eras astrológicas, que é efetivamente um outro assunto importantíssimo, mas que não é objeto agora desse curso. O outro, o zodíaco tropical, é o que nós vamos usar para falar dos signos e utilizamos na astrologia tradicional e na astrologia moderna. O zodíaco tropical é uma representação simbólica do ciclo da nossa vida. As características e arquétipos que já explicamos na aula anterior, de cada um dos 12 signos é uma representação de uma etapa do ritmo primordial da vida. Ele é cíclico, com começo, desenvolvimento, declínio e fim, como nós vamos ver. A palavra tropical tem origem em trópico, que significa direção, movimento. No caso aqui, o aparente deslocamento do Sol em torno da Terra. Os povos antigos, nossos ancestrais da humanidade, criaram o zodíaco como nós conhecemos, depois de centenas de anos de observação dos movimentos cíclicos celestes. O zodíaco tropical foi instituído pelos gregos, primeiro povo que percebeu a correlação entre os ciclos do céu e os ciclos da vida e da natureza. A mudança das estações é comparada a uma vida, com nascimento, plenitude, morte, e ressurreição ou transformação. Também significa todo o processo de desenvolvimento da consciência humana. Os 12 trabalhos de Hércules é um exemplo bastante interessante disso aí, porque esse mito, que é o que nós vamos estudar agora no próximo módulo, ele trata exatamente da evolução de um ser grosseiro
a um ser mais consciente. Isso é muito interessante através dos 12 trabalhos, como o Hércules acaba desenvolvendo cada vez mais outras qualidades que não só a força bruta que ele nasceu. Muito bem. Para cada signo do zodíaco, os gregos denominaram um deus olímpico. Inicialmente, tínhamos as regências olímpicas. Isso é, para cada signo existia um deus ou uma deusa identificada com as qualidades do signo respectivo. Assim, tínhamos, por exemplo, a Pala Atenas, que é a Minerva para Áries, a Afrodite ou a Vênus para Tauros, o Apolo, Febo Apolo, para Gêmeos, Hermes ou Mercúrio para Câncer, Zeus, Júpiter para Leão, Deméter para Virgo, Hefestos ou Vulcano para Libra, o Marte para o Escorpião, a Ártemis ou Diana para Sagitário, a Vesta ou Hestia para Capricórnio, a Hera ou Júnio para Aquário e, finalmente, para Peixes, nós tínhamos o Poseidon ou então Netuno. Se nós formos analisar, nós vamos ver que dos 12 signos, nós temos 6 deusas e 6 deuses. Cada deusa corresponde a um signo oposto, onde nós temos um deus. Então, aqui nós já vemos estas primeiras correlações dos deuses com a questão do feminino e do masculino, do positivo e do negativo. Por exemplo, aqui nós temos, no signo de Touro, nós temos a Vênus, enquanto que nos signos imediatamente oposto, que é o Escorpião, nós temos o Marte, que é o seu amante. E assim por diante, né? Todos esses deuses têm correlação também com as deusas. Cláudio Ptolomeu, ou apenas Ptolomeu, foi um cientista grego que viveu em Alexandria. Muito bem, ele é reconhecido pelos seus trabalhos em matemática, astronomia, geografia e cartografia. Os ensinamentos ptolomaicos sobre astrologia foram incluídos nas universidades durante o Renascimento, e o que trouxe impacto fundamental para a medicina, para a literatura, para a navegação ou até mesmo a cartografia da época. Outra obra muito conhecida é o Almagesto, que significa o Grande Tratado. Esse livro é um tratado de astronomia. Esta obra é a síntese dos trabalhos e observações de Aristóteles, de Hiparco, de Posidônio e de muitos outros sábios da antiga Grécia. É uma das mais importantes e influentes obras da Antiguidade Clássica. Seus 13 volumes contêm tabelas de observações de estrelas, planetas e um grande modelo geométrico do sistema solar, baseado na famosa cosmologia aristotélica. Nela está descrito todo o conhecimento astronômico babilônico e grego, e nela se basearam as astronomias árabes, indianas e europeias até o aparecimento da teoria heliocêntrica de Copérnico. No Almagesto, Ptolomeu apresenta um sistema cosmológico geocêntrico. Isso é, a Terra está no centro do universo. E os outros corpos celestes, planetas, estrelas, descrevem órbitas ao seu redor. Esse sistema cosmológico geocêntrico que Ptolomeu utilizou, ele é a base da astrologia tradicional. A partir de Ptolomeu, a astrologia começa a utilizar um sistema de regências diferente, apenas utilizando o Sol, a Lua e os 5 planetas visíveis no céu a olho nu. É importante notar que nesta época ainda não existiam equipamentos ópticos para visualizar os planetas Urano, Netuno e Plutão. Assim, a regência dos signos do zodíaco mudou para a seguinte configuração: o Sol e a Lua entram como os grandes regentes do mapa astrológico, respectivamente nos signos de
Leão e Câncer. A partir daí nós temos 2 signos regidos por Mercúrio, Virgem e Gêmeos. A diferença entre o Mercúrio do signo de Virgem e o Mercúrio do signo de Gêmeos está na sua polaridade. Enquanto que o Mercúrio no signo de Virgem está numa polaridade feminina, ou até numa polaridade que nós poderíamos chamar de noite, o Mercúrio no signo de Gêmeos está masculina, também chamada de dia. Logo em seguida, nós temos 2 signos regidos por Vênus. O primeiro é Touro e o segundo é Libra. Mais adiante, seguindo, nós temos Marte, e esse planeta está associado a 2 signos também. O primeiro é Áries, onde o Marte expressa as suas qualidades diurnas, e o signo de Escorpião, onde o Marte expressa as suas qualidades noturnas. Logo a seguinte, nós temos o planeta Júpiter, aqui nos signos de Peixes e Sagitário. No signo de Peixes, ele expressa as qualidades noturnas, e no signo de Sagitário, as qualidades diurnas. E, finalmente, nós temos Saturno, regendo também 2 signos, o signo de Capricórnio e o signo de Aquários. No signo de Aquários, na modalidade do dia, e no signo de Capricórnio, na modalidade da noite. Portanto, todo esse sistema de regências que utilizava os planetas visíveis na época de Ptolomeu passou a ser chamado de regências ptolomaicas. E foi muito utilizado, e é utilizado até hoje pela astrologia. Nós vamos ver que mesmo hoje, já tendo uma regência diferente, uma regência moderna dos signos de Peixes, do signo de Aquário e do signo de Escorpião, mesmo assim, as regências tradicionais, as regências ptolomaicas, também continuam sendo válidas e muito, muito importantes. A incorporação dos novos planetas, Netuno, Urano e Plutão, ao sistema de regências da astrologia mostra que a astrologia é uma ciência e um conhecimento que evolui na mesma medida que a consciência humana se desenvolve e evolui. É importante destacar que tanto as regências modernas como as regências ptolomaicas ainda são muito consideradas pela astrologia. Estou reforçando essa questão porque ela é muito importante. É muito comum em análises astrológicas considerarmos os regentes antigos e os regentes modernos para uma interpretação mais completa do mapa astrológico. Assim também, na mitologia astrológica, determinados deuses, como Saturno ou Júpiter, terão relação com mais de um signo do zodíaco. Além disso, a astronomia moderna está sempre descobrindo mais astros, asteroides como Quiron, já bastante incorporado na astrologia moderna, ou até mesmo a Vesta e a Ceres. Por isso, muitos dos deuses mitológicos que têm alguma relação com algum signo serão considerados e estudados nesse curso também. Esta riqueza mitológica possibilita entender determinado signo ou planeta de uma forma muito mais completa e abrangente em sua interpretação. Nos diversos módulos do curso, veremos de forma detalhada cada um desses deuses, signos e planetas, sempre por uma visão mitológica e astrológica. Muito bem, estamos terminando as aulas de introdução à mitologia e astrologia, e você aprendeu ao longo dessas aulas o que é um mito e como ele ainda convive conosco nos dias atuais. Depois teve ampliada a sua visão sobre o simbolismo astrológico e sua estreita relação com os mitos. E hoje falamos sobre o zodíaco astrológico e quais são os objetivos desse curso de astrologia e mitologia. Na próxima aula, iniciaremos um novo módulo, e neste novo módulo falaremos sobre os 12 trabalhos de Hércules e como eles se relacionam com os signos astrológicos.
Espero vocês lá. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.